Ana sentiu o coração apertar quando o reitor anunciou seu nome no palco da Universidade de Lisboa. O auditório lotado aplaudiu, mas seus olhos varreram as fileiras em busca de rostos familiares e não encontrou nenhum. Sua família, que tanto se orgulhava de suas notas perfeitas, havia escolhido silêncio como punição por sua orientação sexual, deixando-a sozinha no dia mais importante de sua vida acadêmica. Ela desceu do palco com o diploma na mão, o peso da ausência familiar como uma âncora. Sofia, sua namorada, esperava nos bastidores, os olhos cheios de orgulho e raiva misturados. Eles não merecem você, sussurrou Sofia, puxando-a para um abraço rápido, mas Ana não conseguia ignorar o vazio que crescia dentro dela. Como uma jovem de 22 anos, formada em psicologia, poderia celebrar uma vitória que parecia uma derrota pessoal? Os dias anteriores à formatura haviam sido um inferno. Ana havia revelado sua relação com Sofia para a família há 6 meses, durante um jantar em casa, em Cascais, onde moravam. Sua mãe, Maria, uma professora conservadora de 50 anos, havia chorado como se Ana tivesse anunciado uma doença terminal. Isso é uma fase, filha. Você está confusa por causa dessa. Amiga, dissera ela, cuspindo a palavra amiga como veneno. Seu pai, João, um engenheiro aposentado, ficara em silêncio, mas seu olhar de decepção era pior que qualquer grito. Ana tentou explicar que Sofia não era uma influência passageira. Elas se conheceram na universidade durante um seminário sobre saúde mental. Sofia, com 25 anos, já trabalhava como assistente social em uma ONG de direitos humanos e sua confiança havia atraído Ana como um imã. Elas compartilhavam risos em cafés escondidos de Lisboa, passeios pela Alfama ao pôr do sol e conversas profundas sobre sonhos e medos. Mas para a família de Ana, isso era um pecado, uma aberração contra os valores católicos que regiam sua casa. A pressão começou sutilmente. Convites para missas extras, conversas sobre bons rapazes da vizinhança e olhares julgadores toda vez que Ana mencionava Sofia. Quando Ana insistiu em convidar Sofia para a formatura, o ultimato veio: se ela for, nós não vamos. Escolha, Ana, sua família ou essa vida errada. Ana escolheu Sofia, mas o preço foi alto. Seus irmãos, Pedro e Rita, seguiram os pais, enviando mensagens frias de boa sorte em vez de presença. Naquela noite, após a cerimônia, Ana e Sofia foram para o apartamento delas em Bairro Alto. O lugar era pequeno, mas cheio de memórias, fotos de viagens, livros empilhados e uma planta que Sofia resgatara da rua. Ana sentou no sofá, o diploma esquecido na mesa. Eu pensei que eles mudariam de ideia no último minuto, confessou ela, lágrimas escorrendo. Sofia ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. Eles estão errados, amor. Mas você não pode carregar isso sozinha. Vamos lutar por isso. Mas a luta já havia começado a corroer Ana por dentro. Ela questionava se valia a pena. Será que sua felicidade com Sofia justificava romper com as raízes familiares? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais como a dela. Ana via isso nos olhares na rua, nos comentários sussurrados em festas. E agora, sem o apoio familiar, ela se sentia isolada, como se sua identidade fosse uma prisão. No dia seguinte, Ana decidiu confrontar a família. Dirigiu até Cascais, o mar ao fundo como um lembrete de sua infância feliz. Bateu na porta e Maria abriu, o rosto endurecido. O que você quer aqui? Ana engoliu em seco. Quero entender porquê. Por que vocês me abandonaram no meu dia? Maria cruzou os braços. Você nos abandonou primeiro, escolhendo esse caminho. Deus não aprova e nós também não. A discussão escalou. João interveio, dizendo que Ana estava influenciada por modas modernas e que precisava de terapia para corrigir isso. Pedro, o irmão mais velho, acrescentou que a família estava envergonhada, que vizinhos comentavam. Rita, a caçula, chorava no canto, dividida entre lealdade e empatia. Ana saiu dali tremendo, sentindo que sua escolha por Sofia era uma traição imperdoável aos olhos deles.
De volta a Lisboa, Sofia esperava com chá e palavras de encorajamento. Eles vão entender um dia. Mas você não pode se sacrificar por eles. Ana assentiu, mas duvidava. Aquela noite, elas conversaram sobre o futuro, planos de morar juntas oficialmente, talvez adotar um cachorro. Mas o conflito interno de Ana crescia. Ela amava Sofia, mas o preço da rejeição familiar era uma ferida aberta. Semanas passaram e Ana começou a trabalhar em uma clínica de psicologia, ajudando jovens com questões de identidade. Ironia do destino, ela aconselhava outros a aceitarem-se, enquanto lutava com sua própria aceitação. Sofia, por sua vez, envolvia-se mais em ativismo LGBT, participando de marchas em Lisboa. Ana admirava sua coragem, mas temia as repercussões. Então veio o primeiro sinal de traição. Um amigo em comum, Miguel, contou a Ana que Pedro havia espalhado rumores no círculo familiar sobre Sofia ser uma má influência, alegando que ela recrutava jovens para o estilo de vida gay. Ana confrontou Pedro por telefone, mas ele negou, dizendo que era preocupação fraterna. A dúvida plantada, será que sua família planejava algo pior? A tensão aumentava. Ana começou a ter pesadelos com abandonos, acordando suada. Sofia notava, mas Ana minimizava. Estou bem, mentia. Mas não estava. O conflito moral a consumia. Era certo priorizar o amor sobre a família? Ou ela estava sendo egoísta? Ana mergulhava no trabalho para escapar dos pensamentos. Na clínica, atendia adolescentes confusos com sua sexualidade e com suas próprias lutas. Uma paciente, Inês, de 17 anos, contava sobre o medo de revelar-se aos pais. E se eles me odiarem? Perguntava. Ana respondia com empatia, mas internamente se questionava, e se eles odiarem mesmo? Sofia, percebendo o desgaste de Ana, sugeriu uma viagem de fim de semana para o Porto. Precisamos de ar fresco, disse. Elas pegaram o trem, deixando Lisboa para trás. No Porto, passearam pelas ribeiras, provaram vinhos e, por um momento, Ana se sentiu livre. Elas se beijaram discretamente em uma ponte, ignorando olhares curiosos. Isso é o que importa, murmurou Sofia. Mas o idílio durou pouco. Ao voltar, Ana encontrou uma carta anônima na caixa de correio. Deixe Sofia ou sofra as consequências. O coração de Ana disparou. Quem enviara? Suspeitava da família, mas sem provas. Mostrou a Sofia, que riu nervosamente. Alguém tentando nos assustar. Não dê importância. Ana não conseguia ignorar. Começou a investigar discretamente, ligando para Rita, a irmã mais compreensiva. Você sabe de algo? Rita hesitou. Pedro comentou algo. Ele acha que você precisa de ajuda. Ana pressionou. Que tipo de ajuda? Rita desconversou, mas a semente da desconfiança germinou. Dias depois, em uma reunião de família que Ana não foi convidada, Pedro convenceu os pais a procurarem um terapeuta especializado em conversão. Maria, influenciada pela igreja local, concordou. É para o bem dela, justificavam. João, mais relutante, assentiu por lealdade à esposa. Ana descobriu isso por acidente, quando Rita, tomada pela culpa, ligou chorando. Eles vão tentar te convencer a ir para uma clínica. Não vá, mana. Ana ficou chocada. Terapia de conversão? Em Portugal, onde era ilegal desde 2018. Mas grupos clandestinos ainda existiam, disfarçados de ajuda espiritual. O conflito interno de Ana explodiu. Ela confrontou Sofia, e se eu for, só para acalmá-los? Sofia ficou horrorizada. Você não pode. Isso destruiria você. A discussão virou briga. Ana acusou Sofia de não entender a pressão familiar. Sofia rebateu que Ana estava traindo a si mesma. A traição veio de onde menos esperava. Miguel, o amigo, confessou que Pedro pagara para vigiar a Ana Sofia, relatando seus movimentos. Foi por dinheiro, desculpe. Ana sentiu o mundo desabar.
Sua família não só a rejeitava, mas a espionava. Decidida, Ana marcou um encontro com Pedro em um café em Belém. Porquê? Perguntou ela. Pedro, com olhos frios, respondeu: porque te amo e quero te salvar dessa ilusão. Ana rebateu: isso não é amor, é controle. Saíram dali inimigos declarados. Sofia, ao saber, apoiou Ana, mas o dano estava feito. Ana começou a questionar sua relação: valia o caos? O dilema moral a atormentava: obedecer à família por dever filial ou seguir o coração e arriscar tudo? A pressão social aumentava. No trabalho, colegas comentavam sobre famílias tradicionais em conversas casuais, fazendo Ana se sentir exposta. Em uma marcha LGBT que Sofia organizou, Ana hesitou em participar, temendo repercussões. Você precisa escolher um lado, disse Sofia. Ana escolheu, mas com custo. Decidiu cortar contato temporário com a família, enviando uma carta explicando sua dor. Eu os amo, mas não posso mudar quem sou. A resposta foi silêncio, aprofundando a ferida. Meses passaram e o relacionamento com Sofia fortalecia, mas Ana carregava cicatrizes. Elas adotaram um cachorro, chamando de Liberdade, simbolizando sua luta. Mas sombras pairavam, rumores no bairro, olhares julgadores na igreja que Ana ainda visitava esporadicamente. Então, o golpe inesperado, Maria sofreu um infarto leve. No hospital, João ligou para Ana: venha, por favor. Ana foi, coração dividido. Encontrou a mãe frágil, que sussurrou: senti sua falta. Mas quando Sofia apareceu para apoiar, Maria virou o rosto. Ela não é bem-vinda. Ana enfrentou o pai: aceitem-nos ou percam para sempre. João, emocionado, prometeu tentar. Mas Pedro interferiu, acusando Ana de egoísmo. A família se dividiu. Rita apoiou Ana secretamente, enquanto Pedro endurecia. O conflito escalava. Ana, exausta, considerou terminar com Sofia para salvar a família. Talvez seja o certo, pensou. Mas Sofia, sentindo a distância, confrontou: se me deixar é porque nunca me amou de verdade. A indecisão de Ana atingiu o pico. Ela passava noites em claro, pesando prós e contras. De um lado, o amor por Sofia, que a fazia sentir viva; do outro, o laço sanguíneo, inquebrável apesar da dor. Em uma sessão de terapia que ela mesma buscou, o psicólogo perguntou: o que você quer, Ana? Ela chorou: tudo, mas sei que é impossível. Sofia, notando a angústia, propôs uma pausa. Se precisar de espaço, eu entendo. Mas isso só piorou. Ana recusou, mas a tensão crescia. Elas brigavam por bobagens: quem lavava a louça, planos de fim de semana. Por baixo, era o medo de perda. Enquanto isso, Pedro tramava. Convenceu Maria e João a assinarem uma petição para intervenção familiar, alegando que Ana estava em risco. Em Portugal, leis protegem a autonomia, mas Pedro usava contatos na igreja para pressionar. Rita, sabendo, alertou Ana: eles vão tentar te internar. Ana ficou furiosa. Confrontou os pais em casa. Vocês me veem como doente? Maria, recuperada, chorou: queremos te ajudar. João admitiu: Pedro nos convenceu. Ana explodiu: ele está nos destruindo. Saiu dali, jurando nunca voltar. A traição de Pedro era o ponto sem retorno. Ana contou a Sofia, que sugeriu denunciar à polícia. Isso é assédio. Mas Ana hesitava: delatar o irmão? O dilema moral a consumia: vingança ou perdão? Decidiu confrontar Pedro sozinho. Marcou em um parque em Sintra. Por que me odeia tanto? Pedro rebateu: não odeio você, odeio o que ela te faz ser. Revelou inveja: sempre o filho perfeito, via Ana como ameaça. Você sempre foi a favorita, agora é minha vez de brilhar. A revelação chocou Ana. Pedro não era só conservador, era ciumento. Você sacrificaria minha felicidade por ego? Ele negou, mas seus olhos traíam.
Ana saiu dali, decidida a proteger seu amor. Mas o custo era alto. Sofia, estressada, cometeu um erro. Em uma discussão acalorada, disse: talvez sua família tenha razão, você é fraca. Arrependeu-se imediatamente, mas o dano estava feito. Ana sentiu-se traída pela pessoa que mais confiava. Elas se separaram por uma semana. Ana ficou com uma amiga, refletindo. Sociedade portuguesa, progressista na superfície, mas raízes católicas profundas. Amigos apoiavam, mas vizinhos fofocavam. Ana via notícias de casais LGBT felizes, invejando sua paz. Rita, a aliada secreta, visitou Ana. Eu te apoio, mana. Pedro está errado. Revelou que Maria duvidava das ações dele e Ana viu esperança, talvez dividir a família fosse o preço para mudança. Sofia ligou, pedindo perdão. Eu te amo, não posso perder você. Ana voltou, mas com condições, terapia de casal. Elas começaram sessões, explorando inseguranças. Sofia admitiu medo de abandono, Ana, culpa filial. O alto trão se aproximava. Pedro, sabendo da reconciliação, espalhou rumores no trabalho de Ana. Ela é instável por causa da namorada. A chefe chamou Ana, isso afeta sua credibilidade com pacientes. Ana defendeu-se, mas o dano à reputação era real. Furiosa, Ana processou Pedro por difamação. A família se chocou. Maria implorou: somos família. Ana rebateu: família não destrói. O processo começou, dividindo todos. Sofia apoiava, mas questionava: vale a pena? Ana assentia, mas duvidava. O conflito interno, justiça ou reconciliação? A sociedade julgava, jornais locais cobriam o caso como drama familiar LGBT. No tribunal, Pedro admitiu ciúme, mas alegou preocupação. O juiz advertiu, mas sem provas concretas, o caso pendia. Ana testemunhou, expondo dores, rejeição, espionagem. Público presente, ativistas LGBT aplaudiam. O julgamento virou ponto de virada. Ana, no banco das testemunhas, derramou o coração. Minha família me abandonou na formatura por amar uma mulher. Mas o amor não é crime. Sofia, na plateia, chorava. Pedro, constrangido, via sua fachada ruir. Maria, assistindo, teve um momento de clareza. Após a sessão, abordou Ana: eu errei. Medo me cegou. João assentiu: queremos tentar. Mas Pedro resistia, culpando Sofia. Ana aceitou o ramo de oliveira, mas com cautela. Marcou jantares familiares sem Pedro inicialmente. Rita mediava, promovendo diálogos. Sofia hesitava: e se for armadilha? Ana arriscava: pelo menos tentei. A reconciliação era lenta. Maria leu livros sobre LGBT, frequentou grupos de apoio para pais. Eu via como pecado, agora vejo como amor. João, mais quieto, mostrava aceitação em gestos, convites para churrascos. Mas Pedro tramava vingança. Contactou jornalistas conservadores, vazando detalhes distorcidos. Irmã processa irmão por defender valores familiares. Artigos saíram, pintando Ana como vilã. Sociedade dividida, liberais apoiavam Ana, conservadores a criticavam. A pressão social explodiu. Ana recebia mensagens de ódio online, mas também apoio. Uma petição surgiu: solidariedade a Ana e Sofia. Milhares assinaram, incluindo celebridades portuguesas. Sofia, a ativista, usou isso para uma campanha: Famílias pelo Amor. Marchas em Lisboa, Porto. Ana juntou-se, falando publicamente pela primeira vez. Minha formatura foi solitária, mas não mais. O twist começou, a cidade respondia. Pedro, isolado, confrontou Ana em casa. Você destruiu nossa família. Ana rebateu: você começou. Ele admitiu derrota, mas com amargura: um dia você vai se arrepender.
O custo emocional era imenso. Ana tinha ataques de ansiedade, Sofia insomnia. Elas se apoiavam, mas questionavam: o amor sobreviveria ao caos? Então, o clímax, no aniversário de Ana, a família planejava surpresa. Mas Pedro sabotou, convidando um ex-namorado fictício para lembrar a Ana de seu passado hétero. Sofia descobriu, confrontando Pedro: você é patético. A briga física quase aconteceu. Ana interveio: basta. Expulsou Pedro, dizendo à família: escolham ele ou eu. Maria e João escolheram Ana, banindo Pedro temporariamente. A dor da escolha: Ana perdia o irmão, mas ganhava os pais. Rita chorava: ele precisa de ajuda. Pedro, sozinho, refletia: talvez sua rigidez o tivesse custado tudo. Com a família se reconstruindo, Ana e Sofia fortaleciam. Planejavam casamento, simbolizando vitória. Mas sombras permaneciam, sociedade ainda julgava, e Pedro planejava retorno. A reviravolta veio inesperada. Um jornalista, inspirado pelo caso, publicou uma série sobre famílias LGBT em Portugal. Ana virou símbolo, a garota que lutou pela formatura. Redes sociais explodiram com hashtags Apoio Ana. Na véspera de um evento comunitário, Ana recebeu convites de ONGs. Mas o maior choque: a universidade a convidou para discursar em uma formatura honorária, celebrando diversidade. Sua história inspirou muitos, disseram. No dia, o auditório lotado, não só alunos, mas cidadãos de Lisboa, ativistas, até estranhos tocados pela narrativa. Sofia ao lado, orgulhosa. Ana subiu ao palco: minha família me abandonou aqui, mas hoje, a cidade me abraça. A família apareceu, Maria, João e Rita, aplaudindo. Pedro, ausente, mas enviar uma mensagem: desculpe. O twist: o boicote familiar virara catalisador para a união coletiva. Ana discursou sobre dor, escolhas, preços pagos. Amor não divide, preconceito sim. O público ovacionou, muito chorando. Sofia beijou-a no palco, selando vitória. Meses depois, vida normalizava. Ana e Sofia casaram em uma cerimônia íntima em Cascais, com família presente, menos Pedro, que buscava terapia. Sociedade mudava, leis fortalecidas, conscientização crescia. Mas reflexões permaneciam. Ana questionava: valeram as traições, danos? Sim, pois trouxeram crescimento. E você, leitor, é certo sacrificar laços familiares por amor próprio, ou o perdão deve prevalecer sempre, independentemente do custo?